Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. João, capítulo 15, e o versículo 5 da palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, uma breve reflexão para o nosso nível espiritual nessa tarde, do nosso devocional. Jesus Cristo estava pronto para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, e ele vai dar um sermão para os seus discípulos a respeito da videira, que o vosso pai era o agricultor, o lavrador. Jesus, ele era a videira, e os discípulos, nós somos as varas. E todos aqueles que estão ligados nele, este dá muito fruto. Irmãos, quero trazer uma breve reflexão para os irmãos. Existe diferença de fruto, existe diferença de resultado. Existe diferença de fruto e existe diferença de resultado. Resultado é números, é aquilo que o homem vê. Fruto é aquilo que é qualidade. Interior é aquilo que Deus ele vê. Nem todo resultado que o homem vê, ele é um fruto, ele é aprovado diante de Deus, aquilo que Deus ele vê. Existem muitos homens que deram fruto, mas eles não deram resultado na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5 de um sujeito chamado-se Enoque. Enoque foi aquele que andou tanto com Deus que Deus ele transladou, arrebatou ele. Enoque foi alguém, louvado seja Deus, que você vê na Bíblia Sagrada, ele não prega, ele não cura, ele não faz milagre, ele não faz absolutamente nada. E ele foi alguém que foi aprovado por Deus. A Bíblia Sagrada relata em Gênesis capítulo 6 que Noé, homem justo, ele pregou durante uma geração inteira e ninguém entrou dentro da arca a não ser a sua família. Alguns acham que Noé pregou 120 anos, 100 anos, 80 anos, que seja, mas ele pregou durante uma geração, uma vida, e ele não ganhou uma alma para Jesus ou para Deus Yahvé. Ele não batizou ninguém, ele não instituiu nenhuma igreja, ele, louvado seja Deus, não ungiu ninguém, mas ele foi alguém aprovado por Deus e deu muito fruto. A Bíblia Sagrada relata que Jeremias, ele pregou durante 40 anos e foi todo mundo para o cativeiro da Babilônia. Nenhuma alma aceitou a Deus Todo-Poderoso e se arrependeu. Todos foram para o cativeiro da Babilônia. Se fosse hoje, é como se ele pregasse 40 anos e todo mundo fosse para o inferno. Mas ele teve o ministério aprovado e foi salvo em nome de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada relata que João Batista, segundo a história, ele se dedicou, se consagrou a vida dele durante 14 anos e ele pregou apenas 6 meses e ainda depois ele foi morto. A Bíblia Sagrada relata que Tiago, lá em Atos 12, já no começo ainda do seu ministério, ele foi morto a fio da espada. A Bíblia Sagrada relata em Atos capítulo 7 que Estevão, na sua primeira pregação, ele foi morto pelos religiosos no Sinédrio, aleluia, louvado seja Deus, tomando pedrada, mas viu o céu aberto. Irmãos, o ministério aprovado por Deus não é o tanto que você faz, é como você faz. Tem muita diferença de fruto e muita diferença de resultado. O fruto é tudo aquilo que aponta para o reino, é tudo aquilo que Jesus Cristo ele transforma dentro do homem a sua natureza. Fruto fala de qualidade. Resultado é números. Resultado é que o homem exige, é o que o ministério pede, é o que as pessoas querem ver diante dos olhos. Quantas almas aceitou Jesus? Quantas almas tem tido congregando conosco? Quantas almas batizou? Mas Jesus, sim, ele está interessado na quantidade, mas ele está interessado em quantidade com qualidade. A Bíblia Sagrada relata que Uzá, irmão de Aiô, em 2 Samuel capítulo 6, ele foi tentar fazer algo, ele foi tentar trazer um resultado.
ele foi tentar transmitir, louvado seja Deus, trasladar a arca da aliança. Ele colocou a mão na arca e Deus, ele matou ele. A intenção até era boa, mas louvado seja Deus, era de maneira errada. O ministério aprovado por Deus não é o tanto que você faz, mas é como você faz. Tem pessoas que estão há anos regendo, tem pessoas que estão há anos fazendo a obra, tem pessoas que estão há anos, louvado seja Deus, pastoreando. Tem pessoas, louvado seja Deus, que já tem uma experiência, uma bagagem gigante. Mas louvado seja Deus, o que interessa para Deus não é o quanto tempo nós temos de crente, o quanto tempo nós estamos na obra, mas é como a gente faz. Não é o tanto que a gente faz, é como a gente faz. Nem tudo aquilo que o homem aplaude, Deus ele aplaude. Nem tudo aquilo que o homem admira, Deus está admirando. E como prova do que eu estou falando, como prova que a Bíblia fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a Bíblia vai dizer que as nossas obras, elas serão lançadas no fogo. E a Bíblia fala que se a obra permanecer diante do fogo, ela poderá ser de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno e palha. Isso fala-se da qualidade da obra. Naquele dia, se for arrebatado, se nós formos arrebatados, Deus ele vai mostrar a intenção de cada obra. Quem regeu para a glória de Deus ou quem regeu para a sua própria glória. Quem pastoreou conforme Deus queria ou quem pastoreou conforme o homem queria. Quem cantava para a glória de Deus ou quem cantava para mostrar que a voz era bonita. Quem evangelizava fazia a obra de Deus com sinceridade ou quem fazia para que o homem visse. Tudo que nós fazemos para Deus aqui debaixo do céu, Deus ele vai mostrar nesse dia, lá em 1 Coríntios capítulo 3, que a Bíblia fala-se do tribunal de Cristo, que também fala em 2 Coríntios capítulo 5. Porventura, todos nós não compareceremos ao tribunal de Cristo, de sorte que cada um dará conta de si mesmo. Irmãos, tem muita diferença de fruto para resultado, irmãos. Nem tudo aquilo que o homem aplaude e admira, Deus ele está admirando. É por isso que tudo que você tem que fazer, sempre tem que fazer para a glória de Deus e do jeito que Deus ele quer. Vai reger, rege do jeito que Deus quer, não do jeito que o homem quer. Vai pastorear, pastoreia do jeito que Deus ele quer, não do jeito que o ministério ou o homem quer. Vai pregar, vai cantar, vai visitar, faça conforme Deus ele quer, não do jeito que o homem quer. Esses homens na Bíblia que eu citei e tem outros, eles deram muito fruto diante de Deus, mas muitos não foram aplaudidos pelo homem. Olha só Noé pregando uma geração toda, não entrou ninguém na arca, irmãos. Se Noé tivesse nos dias de hoje, muita gente ia reprovar Noé. Noé não batizou ninguém, ninguém ficou na igreja com a pregação de Noé. Olha a igreja dele como é que é vazia. Olha Noé, louvado seja Deus, como não ganha ninguém para Jesus Cristo. Irmãos, almas que muitas vezes vão para a casa de Deus com a nossa pregação, não é questão nem de fruto, é uma ação do Espírito Santo, irmãos. Tem muita diferença de uma alma que vai e tem muita diferença de uma alma que fica com qualidade. Tem muita diferença de umas almas que batizam e tem diferença das almas que batizam e são transformadas com qualidade. E Jesus ele vai falar aqui no capítulo 15 que aquele que permanece dá muito fruto. E para a gente dar fruto, ele fala várias vezes aqui nesse versículo, nesse capítulo 15, ele fala várias vezes a palavra permanecer. Se permanecer em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim o fruto é gerado. Tem muita diferença, irmãos. Eu, como testemunha viva, eu glorifico a Deus. Deus me colocou eu no local de trabalho. Louvado seja Deus para que a gente venha produzir, para que a gente venha dar fruto. E dia a dia, eu falo para a glória de Deus, tem muitas vidas que estão sendo transformadas. Pessoas que eram incrédulas, desacreditavam de Deus, hoje já mudaram seu vocabulário. Pessoas, louvado seja Deus, que nem pensavam em Deus, nem pensavam em igreja. Hoje, louvado seja Deus, aos poucos, Jesus ele já tem transformado, porque o fruto é daquilo que é interior, é daquilo de dentro para fora, irmãos. O fruto ele é crescido gradativamente. Nem tudo aquilo que cresce rápido
é com qualidade. Aquilo que cresce rápido é inchaço, e inchaço é doença. Mas o fruto, ele cresce sempre vagarosamente com qualidade, sem pressa, sem demora, sem ansiedade, sem correria, porque tudo começa de dentro para fora. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos nessa tarde gostosa, nessa tarde calorenta, né, ensolarada. Você que está na sua casa aí, fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.